E com destaque internacional, gente, a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, afirmou que Nicolás Maduro tentou enganar o presidente Lula e o povo brasileiro sobre o resultado das eleições presidenciais na Venezuela. Vamos para Washington, nos Estados Unidos. O Eliseu Caetano tem informações sobre isso. Bom dia, Eliseu. Oi, Lívia. Bom dia para você, para o Colombo e para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo direto de Washington, da capital americana, nesse momento, 6 horas da manhã com 35 minutos, temperatura por aqui na casa dos 3 graus Celsius. Maria Corina Machado, que é a líder da oposição lá na Venezuela, deu uma entrevista a um veículo de comunicação ontem e garantiu que o processo eleitoral lá deles é fraudulento. Ela ainda apelou, clamou aos países democráticos como o Brasil que aumentem a pressão sobre a Venezuela. Ela disse mais, ela disse que acreditava fielmente que Maduro poderia enganar Lula, vendo no presidente brasileiro uma espécie aí de aliado internacional. No entanto, segundo ela, o petista mudou o rumo dessa situação e tem adotado, segundo ela, uma postura firme para apontar, sim, que houve fraudes nas eleições da Venezuela. Ela falou mais, que o Brasil é inquestionavelmente um líder na região, é um país que durante todos esses anos insistiu na validade das instituições democráticas e que Maduro, portanto, teria acreditado que poderia enganar o presidente Lula ou enganar o povo brasileiro, mas que isso não teria acontecido. Ela disse também que é um momento que, com muita clareza e nitidez, todos os chefes de estados, de governos, os líderes da América Latina, de todas as posições ideológicas, devem assumir uma posição única e unida. Ainda durante essa entrevista, ela disse que Edmundo Gonzalez pode sim assumir o governo em janeiro, que a oposição tem oferecido uma transição, negociada ao atual presidente, que há setores, inclusive, dentro das Forças Armadas da Venezuela, muito insatisfeitos com Maduro e que existem também diferenças aí entre a situação atual e de quando Juan Guaidó se autoproclamou presidente lá da Venezuela. Agora, como é que está essa repercussão, né? Porque já é amanhã aqui, em muitos outros países do mundo, como os líderes, como as comunidades têm recebido a fala da Maria Corina Machado no mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos, o governo reiterou, a posição crítica em relação a Maduro e segue reconhecendo Juan Guaidó como representante legítimo do país em instâncias internacionais, por exemplo. Já na Europa, países como França e Alemanha reforçaram a importância de monitorar o respeito aos direitos humanos e às práticas democráticas na Venezuela. Na América Latina, a reação tem sido mista. Enquanto governos como o do Uruguai e do Chile pedem uma postura mais firme contra Maduro, outros, como o México e a Argentina, adotam uma abordagem mais diplomática e evitam também confrontos diretos. No Brasil, a acusação de Maria Corina Machado contra Lula recentemente gerou alguns debates, né? E os analistas políticos e especialistas em relações internacionais disseram que o Brasil deve, portanto, adotar um papel de mediador neutro, enquanto outros consideram que o governo brasileiro precisa, sim, pressionar por mudanças mais claras no regime venezuelano. A crise política, portanto, lá na Venezuela segue dividindo opiniões mundo afora e principalmente entre os líderes globais. A pressão internacional pode ser determinante para o futuro político do país e, claro, que aqui na Jovem Pan News a gente vai continuar acompanhando todas as movimentações desta notícia, obviamente, de tudo aquilo que está acontecendo na América Latina e também aqui na América do Norte. Eu volto com vocês no estúdio. Lívia, Colombo. Tá combinadíssimo, então, Eliseu Caetano. Obrigada, até já, com mais informações. Vamos ouvir mais uma vez a Deise e o Beraldo. Começando com você, Deise, porque a cada novo desdobramento dessa guerra diplomática, entre aspas, digamos assim, a gente percebe que nada avança, nada muda. A gente tem um presidente que se diz o vencedor das eleições, sem provas de que isso realmente aconteceu, que vai cumprir um novo mandato e que nada que possa acontecer, nenhum tipo de pressão, tem o poder por si só de mudar a situação. Existe algo mais efetivo para mudar esse cenário? Parece que não, né? Lívia, eu acredito que não, até porque tem a questão da soberania dos povos, né? Isso deve ser respeitado.
Mas essa declaração da Corina, eu acredito que ela tenha sido muito mais justamente para mobilizar apoio em torno do que aconteceu na Venezuela do que acreditar simplesmente que foi uma ingenuidade do presidente Lula ser enganado por Maduro, né? Na verdade, o que aconteceu foi que, e aí vamos relembrar um pouquinho aqui, né? Mas o presidente Lula, no primeiro ano de mandato dele, recebeu Maduro aqui no Brasil com ares de chefe de Estado, né? E houve uma pressão diplomática para que o presidente Lula mudasse o discurso dele sobre as eleições na Venezuela, né? Então não teve nenhum joguinho de ser enganado aí. E o presidente Lula, como quer se caracterizar como um líder do Sul global, acabou mudando essa postura. Fato é que tudo isso na Venezuela, Lívia, o que pode ser feito são os outros países declararem a eleição da Venezuela como não democrática e aí isso sim fortalecer as relações diplomáticas. Agora, em relação à Venezuela em si, a situação é um pouco mais complicada, né? Mas disso depende a credibilidade de todas as outras instituições em declarar a eleição na Venezuela como não democrática, né? Pois é, o problema é que esse governo, que é uma continuidade do governo de Hugo Chávez e que Nicolás Maduro está ali se perpetuando no poder, submetendo a população venezuelana a uma situação de ampla miséria, enquanto ele e seus comparsas enriquecem, e não com o petróleo. Isso é que é uma coisa interessante em relação à Venezuela. Quando Hugo Chávez chega ao poder, ele que não foi aceito como general do exército venezuelano, ele leva para o poder as pessoas dos níveis mais baixos das Forças Armadas e coloca as pessoas ali que buscam um caminho econômico, de fortalecimento econômico, não através do petróleo, mas através do tráfico de drogas. Não é à toa que Nicolás Maduro é procurado pelos Estados Unidos por tráfico internacional de drogas. A Venezuela fez uma opção pelo narcotráfico, um dinheiro que não tem rastreabilidade, que estabelece outro tipo de relação com outros povos e grupos criminosos, enquanto a Venezuela se tornou um ativo importante para países como o Irã, como Rússia, como China. As relações da Venezuela são extremamente incômodas para os Estados Unidos e deveriam ser incômodas para o Brasil. Como é que o Brasil, que, como disse a Deise, quer se colocar como um líder regional, simplesmente fica assistindo Nicolás Maduro dizer que vai invadir um país vizinho e ainda ter a ousadia de dizer que fará isso atravessando o território brasileiro? O Brasil não fez nada de efetivo. O ponto é que a Venezuela faz muito mal ao seu povo, mas faz mal também à região. Agora, com Donald Trump no poder, talvez exista uma perspectiva de uma reação mais dura contra esses mandos e desmandos de Nicolás Maduro. A ver.